Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer agora a montagem final do nosso centrífugo fan. Eu tenho aqui o conjunto, nós vamos fazer este conjunto. Eu tenho o desenho PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF está todo detalhado, todas as dimensões das peças. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você clica em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar. Tem também aqui peças relativas à montagem para facilitar o trabalho. Tem peças em arquivo AGES para outra versão do Solid, versão mais antiga. E tem aqui mais vídeos do SolidWorks para você praticar. Vamos voltar para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui o conjunto do nosso centrífugo fan, então o nome do arquivo vai ser centrífugo fan assembly. Vamos voltar para o Solid, eu vou clicar aqui em New, vou selecionar Assembly, vou clicar em OK. Então a primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu vou fechar aqui a janela para colocar peça, que ele já abre desse jeito, e vou salvar o meu arquivo. Então vou entrar aqui com o nome centrífugo fan assembly. Então o nome está colocado, está na nossa pasta de trabalho. Eu vou clicar em salvar. Agora sim eu vou colocar componentes. Então vou clicar aqui em Insert Componentes. Eu não tenho aqui nenhum componente aberto na tela. Então aqui está vazio, ó. Ele não deixa aqui aparecer nada, a tela está vazia, não tem nada colocado, e ele já abre para mim a janela para pegar um componente, padrão do Solid. Então a primeira peça que eu vou colocar aqui, vamos ver no PDF, eu vou começar aqui com o Base Frame, o item 2, que é a nossa estrutura de vigas. Então o item 2 aqui. Vamos voltar, então vou selecionar aqui Base Frame, vou clicar em Open. Então o Base Frame está aqui na tela, vou girar aqui para isométrico. Está desta maneira, eu vou vir aqui e vou clicar em OK. Fazendo desta maneira, ele já posiciona o Base Frame no plano que foi construído, junto com o plano do conjunto. Então os planos da peça estão relacionados com os planos do conjunto. Está centralizada a peça. E a peça aqui também vem fixa, ó. Tem um F aqui de fixo, vou recolher aqui a árvore. Então aqui vou clicar com o botão direito. A peça está aqui que ele fala aqui, se eu clicar aqui vai ficar solta. Então ele está fixa aqui de F. Ó. Se eu clicar em float ele vai tirar o F e vai ficar solta a peça. Eu não quero isso, vou deixar fixo e vou salvar aqui o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então a peça que eu vou colocar agora é o item 1. Então aqui o item 1 é o fan housing, então é o nosso alojamento aqui do centrífugo fan. Vamos voltar para o Solid, vou clicar em Insert Componente, ele já vai direto para a janela, eu vou clicar aqui e procurar o conjunto. Então o fan housing, aqui está só parte, ó. Então vou mudar aqui para conjunto e vou selecionar aqui o fan housing. Vou clicar em Open. Ele pede para reconstruir o documento, vou dar Rebuild. O componente está aqui na tela, eu vou clicar aqui em descarregar a peça. Ele fechou a janela, eu vou colocar as mates no conjunto. Então vou colocar posicionamento, clicar em Mate. Eu vou pegar aqui o plano do conjunto aqui que eu quero. Ó. Então o primeiro plano que eu quero aqui, eu vou vir no conjunto, selecionar aqui, abrir árvore e pegar aqui este plano. Então, o plano do meio da peça. Vou clicar neste plano e vou clicar aqui no plano do conjunto. Então, no plano do conjunto, eu vou pegar aqui o plano frontal, plano superior, que é a base aqui do nosso base frame. Então, aqui o plano superior. Então, ele ficou alinhado. Eu vou girar aqui de frente para ver. Então, ele está desta maneira. Vamos ver no PDF. Então eu tenho uma distância aqui de 785, vamos aumentar mais. Eu tenho uma distância de 785 do centro até o plano que eu fiz. A viga está para baixo do plano. Vamos voltar.
Então está aqui, ó. Vamos aumentar aqui, ó. O plano está aqui em cima da viga U. Eu vou entrar aqui com distância e vou entrar aqui com 785. E vou dar Enter. Então está posicionado aqui o meu conjunto, ó. Está desta maneira. Vou confirmar aqui o Mate. Vou continuar aqui, eu vou pegar aqui o meio de uma peça aqui do Fan House e vou colocar no meio da frame aqui do plano. Então vou pegar aqui, pegar uma peça, no caso essa peça lateral, vou ampliar aqui, vou pegar aqui o conjunto que eu quero, então no caso é o Front Plane, vou clicar, então aqui é o plano do meio do conjunto, ó, e vou pegar aqui um plano do conjunto, então plano frontal, ó, vou clicar. Então localizou o meu conjunto. Eu vou girar aqui para isométrico. Então está desta maneira, ó. Eu vou confirmar aqui coincidente. Eu vou novamente aqui pegar um plano do Fan House. Agora eu vou pegar direto aqui, ó. Então o plano direito, vou clicar. E vou clicar aqui também no plano direito do conjunto do Base Frame. Então está posicionado. Vou confirmar aqui. E vou fechar o Mate. Então aqui o meu Fan House, ó, se eu vir aqui em Mates, ó, eu tenho aqui 3 mates no Fan House, os mates que eu coloquei. Eu posso clicar aqui e editar o mate, ou refazer, se for o caso. Vou clicar no vazio e vou salvar o meu trabalho. Dar Save All. Vamos ver no PDF. Agora aqui eu vou colocar aqui o item 6. Ó. Então o item 6 é o mancal mais o eixo. O conjunto do mancal com o eixo, que está aqui, ó, este subconjunto. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar em Insert Componentes, vou procurar aqui o mancal, então está aqui, ó, eu estou só com arquivos de montagem aberto, vou clicar aqui e vou clicar em Open. Vou colocar aqui o mancal aqui deste lado, vou clicar aqui para View Orientation, eu estou com o cubo ligado, está ligado aqui, ó, eu vou selecionar aqui essa aresta do cubo, então girou a minha vista, eu vou aproximar aqui. Vou clicar aqui em Mate, vou clicar aqui embaixo do mancal, nesta base, ó. Vou girar aqui a minha vista e vou clicar aqui na cantoneira para colocar aqui o Mate. Então está posicionado aqui coincidente, ó. Se eu virar aqui com a vista direita aqui, ó, meu mancal está alinhado com a viga, ó. Está deste jeito. Eu vou girar aqui a vista, vou aplicar o coincidente. Eu vou clicar aqui neste furo, ó, pegar aqui o centro do furo na face e vou clicar aqui na face deste furo. Vou clicar nesta face. E está aqui concêntrico, vou confirmar o Mate. Eu vou continuar aqui colocando o Mate. Eu vou clicar aqui nesta face da base e vou clicar na face da cantoneira. Está aqui coincidente, vou confirmar o Mate. Então está posicionado o meu mancal, ó. É deste jeito. Ele não pega aqui na estrutura, ó. Tem uma folga aqui. Eu vou clicar aqui, fechar o Mate. Vou clicar aqui orientação de vista. Vou clicar isométrico e salvar. Eu vou aqui arrumar a minha árvore aqui, recolher aqui o item. Eu vou clicar aqui em visibilidade. E vou desligar o esquete aqui, que tem um esquete aparecendo aqui, ó. Então vou clicar aqui para tirar o esquete. Então agora está limpo o meu desenho. Vamos ver no PDF. Eu vou trazer agora, colocar o Impeller, ó, o item 4. Então Impeller. Vamos voltar para o Solid. Eu vou esconder aqui o Fan House. Então vou clicar aqui no Fan House e vou clicar aqui para esconder, ó, Hide Componente. Vou clicar aqui em Insert Componente. Não tem nenhum componente aberto, ele vai procurar na pasta. Então vou selecionar Impeller e vou dar Open. Vou dar Rebuild. Vou colocar aqui do lado, ó, deixar aqui. Eu vou colocar o Mate, então vou aproximar aqui essa vista deste lado. Vou clicar em Mate. Eu vou clicar aqui no cubo, nesta face do cubo. E vou clicar aqui na face do mancal, ó, do eixo do mancal. Então aqui nesta face, ó. Então está aqui coincidente e vou confirmar. Eu vou continuar aplicando, vou clicar aqui na face do cubo cilíndrico e vou clicar aqui na face do eixo, ó, cilíndrico também. Então está posicionado, vou confirmar. A chaveta está para cima, então aqui eu vou clicar aqui
na árvore, ó, eu vou pegar aqui o Impeller, vou selecionar um plano do Impeller, então no caso aqui o plano direito, e vou selecionar aqui do mancal, ó, vou pegar aqui o plano do mancal também, ó, então o plano aqui direito, ó, então está colocado aqui. Eu posso aqui também colocar aqui no shaft, ó, se for o caso, então pegar aqui o plano do eixo, então este plano, então vou colocar neste plano, que aí ele gira junto com o eixo. Se eu girar o eixo, o Impeller vai acompanhar. Então vou selecionar este plano, está coincidente e vou aplicar. Vou fechar aqui o Mate, está colocado aqui o Impeller. Vou recolher a árvore aqui novamente. Então está desta maneira. Está posicionado, está tudo ok. Vou clicar aqui para isométrico. Vou trazer aqui o Fan House de volta. Clicar aqui em Show Componente. Vou clicar no vazio e vou salvar. Vou clicar Save All. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 3. O item 3 é o Inlet Cone and Flange. Então esta peça aqui da frente. Vamos voltar para o Solid. Só para fazer de um modo diferente, eu vou abrir a peça. Eu vou clicar em Open e vou selecionar aqui o Inlet Cone e vou dar Open. Então aqui eu estou com a peça aberta na tela. Vou voltar aqui para o conjunto. Agora eu vou clicar aqui em Insert Componente. Então aparece a peça para mim aqui, ó, documentos abertos. Então é só clicar e levar para a tela. Não precisa segurar o mouse e nada, é só levar para a tela e soltar aqui na tela, dar um clique. E agora eu vou fazer o Mate. Então eu vou clicar aqui em Mate. Eu vou girar aqui a minha vista, vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui nesta face do conjunto. Então está posicionado, vou confirmar aqui coincidente, eu vou clicar aqui no corpo aqui cilíndrico e vou clicar aqui também neste furo, ó, nessa face do furo. Então está centralizado, concêntrico, vou confirmar, eu vou girar aqui para isométrico e vou aplicar mais uma restrição, então vou vir aqui na árvore, expandir, então aqui o último peça que eu coloquei, ó, vamos recolher aqui. Então, o Inlet Cone, vou clicar aqui, vou pegar um plano, então no caso o frontal, e vou pegar um plano aqui do conjunto. Então, no caso aqui o plano direito. Então, está centralizado, está totalmente restrito. Vou confirmar aqui o coincidente, vou fechar o Mate, vou vir aqui e clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui a fixação do cone. Então, o item 19, 20 e 21. Vamos ver aqui na lista. Então, aqui o item 19 é a porca ISO 4034. Eu tenho aqui uma arruela lisa, ISO 7091. E tenho aqui uma arruela de pressão. Então, vamos começar aqui pela ISO 7091, uma arruela lisa de 12. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui em Design Library. Vou clicar aqui em Toolbox. Vou selecionar aqui ISO, expandir, vou selecionar o washer, vou clicar em Plan Washer e vou procurar aqui a 7091. Então está aqui, ó. Então vou clicar, segurar e arrastar aqui para a tela e soltar. Ele vai abrir aqui para mim a árvore. Então está M12, ó, é o que eu preciso. Eu vou confirmar aqui o tamanho da arruela. Eu vou aproximar aqui, é só uma arruela que eu quero, vou apertar ESC para sair da colocação, vou clicar em Mate, vou aproximar aqui, vou girar aqui a minha vista, vou clicar nesta face e vou clicar aqui na face aqui do inlet. Então, vamos girar aqui a vista para isométrico e vou clicar aqui nesta face, perto do parafuso aqui. Então está posicionado aqui o concêntrico, ele ficou aqui do lado, ó. Está aqui, vou confirmar, o coincidente, desculpa. Agora eu vou colocar o concêntrico, então vou clicar aqui no furo da arruela e vou clicar aqui neste parafuso. Então está posicionada a arruela lisa, eu vou confirmar, eu vou fechar aqui o Mate, eu vou continuar aqui, vou colocar a arruela de pressão, então vou afastar aqui a tela, vou vir aqui em Design Library, vou selecionar aqui o DIN, vou selecionar o washer e vou selecionar aqui Spring Lock Washer. Então aqui a arruela de pressão é o DIN 128
eu vou clicar, segurar e arrastar para a tela e soltar. Então na árvore aqui ele já me dá o tamanho M12, é o que eu quero. Eu vou confirmar aqui a configuração. Vou aproximar, é só uma arruela que eu quero, vou apertar ESC. Eu vou aproximar aqui, vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face cilíndrica da arruela. E vou clicar aqui na face cilíndrica do parafuso. Então ele posicionou a arruela para mim, foi lá dentro. Vamos ver aqui onde está. Então vou confirmar aqui coincidente. A arruela sumiu na tela, né? Eu não consigo localizar. Ó. Vamos ver aqui, está aqui dentro. Então vou esconder aqui o fan house. Vou clicar aqui e vou esconder. Clicar com o botão direito, clicar em hide. Então a arruela está aqui atrás. Ó. Então vou clicar aqui, continue mate. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui nessa face da arruela lisa. Então está posicionada agora. Vou confirmar aqui o coincidente. Vou fechar o mate, só 2 está bom. E vou trazer aqui o fan house de volta. Então vou clicar aqui e clicar em show. Vou recolher a árvore, vou recolher esta árvore também. Vou clicar aqui em isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui Save As. Vou clicar aqui na tela para tirar seleção. Agora eu vou colocar a porca. Vou clicar aqui em Design Library. Vou recolher a árvore aqui. Eu vou vir no ISO. Vou clicar aqui em Nudes. Vou expandir. Vou clicar em Hex Nudes. E a porca é uma ISO 4034. Então vou clicar aqui e arrastar aqui para a tela e soltar. Então aqui está M12. É o tamanho que eu preciso. Vou confirmar a configuração. Eu vou aproximar aqui. É só uma porca que eu preciso. Vou apertar ESC. Vou aproximar da porca. Vou girar a vista. Vou clicar aqui em Mate. Pegar aqui a face da porca. Clicar nesta face. Vou girar a minha vista. E vou clicar aqui na face da arruela de pressão. Então a porca veio aqui perto, ó, está aqui. Eu vou clicar confirmar o coincidente. Vou clicar no furo da porca e vou clicar aqui na rosca do parafuso. Então está colocada a porca. Vou confirmar aqui concentre. Vou fechar o mate. Vou girar aqui para isométrico. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui em pattern, aqui na seta e selecionar circular componente pattern. Vou selecionar aqui o componente que ele pede, ó. Então vou clicar aqui na arruela de pressão e na porca. O parafuso já faz conjunto do house, não precisa. Vou selecionar aqui o sentido de giro, então vou clicar nesta aresta. O ângulo aqui da porca, vamos confirmar aqui, ó. Então aqui no PDF, no desenho da chapa é 22,5 e são 16 itens. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 16. Enter. Então aqui estando deste jeito, ó, espaçamento igual e 360, ele vai dividir o 16 por 360. Se eu desmarcar aqui, eu teria que entrar aqui com ângulo. Então aqui seria 22,5. Enter. Então ele colocaria do mesmo jeito. Então tem as duas alternativas. Eu vou confirmar aqui o circular pattern. Então está feito aqui, está de acordo. Eu vou clicar aqui para isométrico e salvar. Clicar Save All. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 5. O item 5 é o suporte do motor. Então é a base do motor. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui Insert Componente. Vou procurar aqui, clicar em Bronze. Vou selecionar aqui a Motor Base. Vou clicar em Open. Eu vou vir aqui, girar aqui, estou colocando a peça. Ó. Eu vou girar aqui a minha vista para o cubo aqui, clicar neste canto aqui do cubo. E vou colocar aqui a base aqui do lado. Vou dar um clique, descarreguei. Eu vou clicar aqui em Mate. Vou girar a minha vista, vou clicar aqui na face da base. Vou girar aqui novamente a vista e vou clicar aqui nessa face da cantoneira. Então está posicionado coincidente. Vou confirmar. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui na face do furo. E vou clicar aqui neste furo, ó, na face deste furo. Então está posicionado. Vou confirmar aqui o concêntrico.
vou clicar aqui nesta face e vou clicar nesta face da cantoneira. Está aqui paralelo, vou confirmar aqui o posicionamento. Vou clicar mais uma vez para fechar o mate. Então está desta maneira, ó. Está colocada a minha base. Está centralizada aqui nos furos. Vou clicar aqui para isométrico e salvar. Clicar aqui Save All. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar agora o item 12. O item 12 é o motor. Então está aqui, Motor Model VEG 132S Top. Vamos voltar. Então aqui eu vou girar a minha vista aqui, ó, clicar aqui no isométrico, clicar aqui nesta face do cubo. Então girou lá para trás do motor, eu vou clicar e girar mais uma vez, ó, clicar nesta outra face. Então está aqui perto da base do motor, ó. Eu tenho o motor aberto aqui, vou clicar em Open. Vou selecionar aqui o motor. Eu tenho o motor aqui no formato SolidWorks e tenho no formato SAT, para você abrir aqui em outras versões do SolidWorks. Então a versão anterior aqui é que eu estou usando. Eu estou usando aqui 2018. Então o motor está selecionado, vou dar Open. Abri o motor na tela, está desta maneira, ó. Eu vou vir aqui no conjunto. Vou clicar aqui para inserir componente. Como o motor está aqui, eu vou clicar aqui selecionar e trazer para a tela. Ó. Não precisa segurar o mouse em nada, ó. Só levar e clicar aqui para descarregar. Eu vou clicar aqui em Mate, vou girar aqui a vista e vou clicar aqui nesta face da base do motor. Vou girar novamente aqui a vista e vou clicar aqui no suporte, ó, nesta face do suporte. Então aqui ele está coincidente, vou confirmar a restrição. Eu vou continuar aqui com restrição, então vou clicar aqui em ampliar a árvore. Então o meu motor base aqui, Assembly, está aberto, ó, está ampliado. Eu vou vir aqui no motor também ampliar o motor. Ó. Eu vou pegar aqui o plano do conjunto, ó. Então este do motor, right plane, e vou pegar aqui o plano do motor base, ó, do nosso suporte aqui. Então vou clicar aqui neste plano que eu preciso também, ó. Estou no plano direito. Então ele posicionou o motor, vamos aproximar aqui. Eu vou dar aqui flip para o eixo vir para o lado da frente. Ó. Então está desta maneira. Vou confirmar aqui o coincidente. Eu vou voltar aqui no motor. Vou pegar aqui este plano, ó, front plane do motor, que é o plano do meio do motor. E vou pegar aqui o plano frontal do suporte. Então está centralizado meu motor. Ó. Vou confirmar aqui o coincidente. Vou fechar o mate. Está posicionado o motor. Está deste jeito. Eu vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora aqui eu vou colocar aqui esse item 9 aqui, ó. O item 9 é o Rear Belt Cover. Então aqui é a tampa traseira aqui da proteção, ela está montada no frame. Vamos voltar para o Solid. Então vou girar aqui a minha vista, clicar orientação de vista, vou clicar aqui neste canto do cubo. Então está desta maneira, ó. Eu vou clicar em Insert Componente. Vou clicar em Browse. Vou selecionar a tampa aqui, então Rear Belt Cover, dar um clique, clicar em Open. E vou colocar aqui do lado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui na face do furo da tampa, então neste furo, e vou clicar aqui na face do eixo, para centralizar a minha tampa. Então está desta maneira, eu vou confirmar aqui concêntrico, eu vou fechar o mate, eu vou girar a minha vista aqui, clicar aqui a vista de trás, ó, o back, eu vou aproximar aqui, vou clicar aqui na tampa e girar, ó. Então aqui ela vai ficar mais ou menos aqui, ó, posicionada. Então aqui vai bater a furação, ó. Está batendo aqui as furações. Eu vou clicar aqui no vazio, eu vou girar a minha vista e vou fazer aqui o posicionamento aqui com ângulo. Então entre essa peça e o mancal. Então vou vir aqui em Mate, vou clicar em Mate. Eu vou expandir a árvore. Vou pegar aqui a última peça que eu coloquei. É o Rear Belt Cover, vou expandir e vou pegar aqui o plano que eu quero.
Então no caso aqui é este plano, ó, top plane. E vou vir aqui no mancal. Então aqui é o motor base assembly. Aqui no mancal, ó, mancal mais eixo. E vou pegar aqui o plano que eu quero. Então no caso o plano direito. Vou dar um clique no direito. E vou entrar aqui com ângulo. Então o ângulo aqui que eu preciso, ó, está deste jeito. Ó, está colocando o ângulo aqui da peça. Ó. Eu vou entrar aqui com 47 graus. Enter. Então está posicionado. Ó. É deste jeito que eu quero. Vou confirmar aqui o posicionamento. Eu vou continuar aqui e vou colocar mais uma restrição. Ó. Então vou pegar aqui a parte de trás da tampa. Vou selecionar aqui esta face. E vou selecionar aqui a face do frame. Ó. Então esta face aqui da cantoneira. Então está aplicado o mate, coincidente, e vou confirmar. Então está posicionada a tampa. Eu vou fechar o mate. Eu vou clicar aqui para mostrar de trás, clicar no back. Então está posicionada a minha tampa da proteção, desta maneira. Vou girar a vista, está colocada. Vou clicar aqui no vazio, vou girar aqui para isométrico e salvar. Eu vou girar aqui a minha vista, clicar aqui orientação de vista, vou clicar aqui nesta face do cubo. Eu vou colocar aqui a fixação aqui do mancal, então este parafuso aqui, ó, para fixar aqui na base. Vamos ver no PDF. Então essa fixação aqui é o item 14, 15, 16, 17. O 14 é um parafuso DIN 933 M10 por 40. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Design Library. Vou selecionar aqui o DIN. Vou selecionar aqui Bolt and Screen. Vou selecionar Hex Bolt and Screen. Então aqui o DIN 933 ele pode ser esse 2417 EN aqui, ó, que é o ISO 4017. Eu tenho aqui uma tabela, ó, então o DIN 933, o ISO 4017 serve. Então vamos voltar. Então vou selecionar aqui esse item, ó, vamos afastar aqui a vista. Eu vou selecionar aqui o parafuso, clicar, segurar e arrastar para a tela e soltar. Eu vou aproximar aqui a minha vista. Então o parafuso aqui é um M10 por 40 de comprimento. Então vou selecionar aqui 40. Vou confirmar aqui a seleção, configuração. Vou aproximar aqui. É só um parafuso que eu preciso. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Mate. Eu vou clicar aqui na rosca, no corpo do parafuso. E vou clicar aqui no meu furo. Então vamos chegar aqui perto do furo. Clicar aqui neste furo. Então o parafuso está aqui. Vou confirmar aqui o concêntrico. Eu vou clicar aqui nesta face do parafuso e vou clicar na face da base. E vou girar aqui no flip. Então está colocado o parafuso. Vou confirmar aqui. Vou dar OK, né? Vou confirmar. Vou fechar aqui o mate. Vamos ver aqui no parafuso se deu algum problema. No mate. Vou dar aqui um rebuild para ver se tem algum problema. Está tudo ok. Não tem nada aqui em vermelho. Está colocado o parafuso. Agora aqui eu vou colocar aqui a porca e a arruela. Então vamos ver aqui no PDF. Então o item 15 aqui vamos ver. Ó, o 15 é um ISO 7091, uma arruela lisa. Vamos voltar para o Solid. Então vou vir aqui no Design Library. Vou clicar aqui em ISO. Vou clicar aqui em Washer. Vou clicar em Plan Washer aqui, vamos aqui, ó, expandir Plan Washer e vou pegar aqui o 7091. Então está aqui, vou clicar, segurar, levar aqui para a tela e soltar. Eu vou aproximar aqui da arruela. Então aqui está a M10, está configurada, esse tamanho que eu quero, vou confirmar aqui a configuração. Eu vou aqui dar ESC, que é só uma arruela que eu preciso. Vou clicar aqui em Mate. Vou aproximar aqui e vou clicar aqui no furo da arruela. Vou aproximar aqui embaixo. E vou procurar aqui o parafuso. Vou clicar aqui no corpo do parafuso. Então está posicionado, está aqui em cima. Ó. Eu vou confirmar o concêntrico. Vou girar a minha vista. Vamos devagar, né, para não fazer nada errado. Eu vou clicar aqui na arruela, nessa face. E vou clicar aqui na face
da base, ó, do frame. Então da cantoneira aqui nesta face. Então está colocada a arruela. Vamos aproximar mais. Vou confirmar aqui o posicionamento. Então está aí, a arruela está aqui. Eu vou continuar aqui, vou afastar um pouco. Vou fechar aqui o mate e vou colocar agora a arruela de pressão. Então vou clicar no vazio, vou clicar no Design Libraire, vou vir aqui no DIN, vou clicar aqui em Washer, clicar Spring Lock Washer, vou pegar aqui DIN 128, clicar, segurar, levar para a tela e soltar. Então aqui a arruela também está colocada aqui, é de 10, ó. Eu vou confirmar aqui a configuração. Vou apertar ESC, que é só uma arruela. Eu vou clicar em Mate. Vou me aproximar aqui da arruela. Vou clicar aqui na face cilíndrica. E vou clicar aqui no parafuso. Vamos aproximar aqui do parafuso. Vou clicar aqui na face cilíndrica da rosca do parafuso. Então está posicionada a arruela, concêntrico, vou confirmar. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui na face da arruela, ó. Então vamos girar mais aqui. Então vou clicar nesta face da arruela. E vou clicar aqui na face da arruela lisa aqui dentro. Clicar aqui nessa face. Então está colocado, está coincidente e vou confirmar. Então está aí colocada a arruela. Eu vou afastar aqui para colocar a porca. Vamos devagar, senão vai dar erro, né? Vamos ver no PDF. Então aqui o item 17 aqui é uma ISO 4034 M10. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Design Libraire. Eu vou clicar aqui em ISO, em NUTS. Vou ampliar aqui, X-NUTS. Eu vou fechar aqui o mate que eu esqueci, ó, senão vai dar problema. Agora sim vou voltar aqui para a porca, vou clicar aqui na porca, clicar, segurar e arrastar aqui para a tela e soltar. Eu vou aproximar aqui da porca. Então aqui está M12, vou mudar para M10. Vou confirmar aqui a configuração. Vou apertar ESC, que é só uma porca que eu preciso. Vou clicar em Mate. Eu vou clicar aqui no furo da porca e vou clicar aqui no parafuso, ó, no corpo do parafuso. Então aproximar aqui e vou clicar no corpo. Então está posicionada, ela veio aqui perto, ó, eu vou confirmar aqui o posicionamento concêntrico e vou colocar aqui a última restrição, ó. Então vou clicar aqui na face da arruela, eu vou girar aqui a minha vista, ó. A proteção vai entrar na frente aqui. Eu vou clicar aqui na proteção. Vou clicar com o botão direito e vou esconder aqui, ó. Clicar aqui em Hide, ó. Eu vou limpar aqui que eu cliquei na proteção, Delete, e vou continuar aqui minha colocação, para pegar aqui a porca. Se eu não conseguir, eu vou tirar lá em cima também a base, ó, para não complicar. Então na base também vou fazer a mesma coisa, ó. Vou clicar com o botão direito e vou esconder, ó. Até eu enxergar a porca. Eu conseguir pegar aqui a face da porca. Agora eu consigo, ó. E vou clicar nesta face. Então posicionou, vou fechar aqui e confirmar. Não foi, vamos novamente. Agora sim, vou confirmar o mate. Tranquilo, sem problema. É muita peça, começa a ficar complicado, né? Então está desta maneira, ó. Está colocado aqui o parafuso e a porca e a arruela. Então aqui vou recolher as árvores. Eu vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Clicar Save All. Eu vou clicar aqui na orientação de vista. Vou clicar aqui nesta face do cubo. Eu vou aproximar aqui, vou fazer aqui o pattern desse conjunto de fixação que eu coloquei. Então aqui o parafuso, a arruela de pressão e porca. Então aqui vou clicar aqui Linear Componente na seta, selecionar Linear Componente Pattern. Vou selecionar a primeira direção, então vou clicar aqui nessa aresta da cantoneira.
Então está indo para este lado, eu vou inverter ao contrário, então para o outro lado. A distância aqui vamos ver no PDF, ó. Então tem a distância aqui de 360 do furo que está lá, ó, e a próxima aqui, a distância próxima aqui é 232. Ó. Vamos voltar lá para o Solid. Então aqui a distância está 360, está 2 itens. Eu vou selecionar aqui o componente, ó, clicar aqui e selecionar as peças. Então vou clicar no parafuso, vou clicar aqui na arruela de pressão e na porca. Aproximar aqui. Então aqui já está colocando aqui, ó, já vem na distância correta. Eu vou selecionar a direção 2, vamos chegar perto aqui da face, vou clicar nesta aresta. A distância aqui é 232, vamos colocar aqui, ó, 232, Enter. Vamos ver aqui. Então aqui, vamos ver aqui no PDF para confirmar, ó. Então a distância aqui é 232, está correta. Vamos voltar. Eu vou girar aqui. Está um item, ó, vou colocar 2 itens. Enter. Então agora aparece, agora está correto. Eu vou girar a minha vista aqui para ver de cima. Então está desta maneira, ó. 4 parafusos. Vou confirmar aqui o pattern. Então está feito aqui a colocação do pattern. Eu vou clicar aqui orientação de vista. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar. Eu vou clicar aqui orientação de vista. Vou clicar aqui nesta aresta do cubo. Eu tenho que trazer aqui a base do mancal de volta. Então eu vou clicar aqui numa peça do conjunto dele, ó. Então aqui voltou aqui para mim, está aqui, ó. Então o mancal que está faltando. Eu vou clicar aqui e vou clicar para mostrar. Então a peça voltou, ó. Eu vou recolher a árvore aqui. Vou recolher essa árvore também. Vou recolher aqui em cima. Então aqui, vou clicar no vazio. Então aqui está feito a montagem aqui até este momento. Ó. Está desta maneira a minha montagem. Eu vou parar aqui o meu vídeo neste momento, senão vai ficar um vídeo muito comprido. Eu volto com a parte 2 deste vídeo. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.